Pronto! Vai dar certo. Oi, Aline. Uh, tá aguardando o convidado. É, Gil. Oi, Flor, maravilhosa. Olá, Aê, deu certo. tudo certo? Eu estou congelado aqui, você está me vendo? Tô, Está pra me mim você vendo tá aí? normal. Eu estou congelado aqui, para mim está tranquilo. Você me vendo aí, eu te vendo, tá beleza. Tá ótimo. Bom Ó, te ver, que bacana. Prazer em tudo bom? conhecer aqui via Instagram. Eu já acompanho seu trabalho lá pela leitura de Campinas, indicando o livro. Sou fã e gosto muito das indicações que você faz, né, da leitura de Campinas. E é um prazer conversar com você. Nossa, muito obrigado. Eu fico muito feliz com isso. Então, vamos lá. Acho que já dá pra gente começar, não? Já podemos. O pessoal está entrando aí, ó. Maravilha. Bom, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Eu sou o Edson, eu sou da Livraria Leitura aqui de Campinas, do Parque Dom Pedro Shopping. E hoje a gente vai fazer um encontro informal com a leitura, certo? Não é nenhuma fonte oficial, mas a gente vai falar de uma coisa que a gente tem bastante em comum, que é o gosto pela literatura. Eu, particularmente, eu entrei no mundo da literatura faz pouco tempo, desde quando eu comecei a trabalhar. Estou tendo um contato maior agora e estou aproveitando todas as oportunidades para aprender sobre literatura. E o que a gente vai falar hoje é sobre literatura clássica, que não é um tema que eu entendo, tá? Então, eu vou fazer bastante pergunta. Então, para quem não conhece, esse é o Paulo maravilhoso da leitura do Shopping Contagem. Bom, eu vou deixar as formalidades com você, Paulo. Bom, primeiro eu queria agradecer a você, Edson, né, por esse bate-papo, por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre literatura clássica. Eu vou me apresentar aqui rapidamente. Para quem não me conhece, sou Paulo Fernandes. Eu sou contador de história, sou professor, sou palestrante, trabalho com literatura e direitos humanos e sou um leitor apaixonado, amante da literatura, principalmente da literatura clássica. E, recentemente, há 3 meses, né, eu faço parte do quadro de colaboradores da leitura do Shopping Contagem. Né? Fica em Contagem, Minas Gerais, então somos colegas aí de profissão e de trabalho na mesma rede que é a leitura. Né? E depois eu convido vocês que estão aí também para seguir, para quem me acompanha, para seguir o Edson. O Edson é youtuber também, além de Nossa, trabalhar na obrigado. leitura. Sigam o Edson também, né, nas redes sociais dele, ele tem um canal no YouTube e aqui no Instagram. E aí eu vou deixar agora você à vontade para fazer perguntas, para a gente falar um pouquinho sobre literatura clássica. Maravilha. Bom, como eu não tenho muito contato com literatura clássica, eu ainda sou meio que um estranho com esse tema, já vou começar te perguntando o que que faz de uma obra literária um clássico? Ótima pergunta. Vamos lá. Bom, tem alguns elementos que fazem com que uma obra seja um clássico. A temporalidade dessa obra, né? É uma obra, por exemplo, como Dom Quixote, foi escrito em 1405 e depois 1415, a segunda parte da obra. É uma obra atemporal. Por quê? Né? São aí mais de
mais de 400 anos de obra escrita, né? Mais de 500 anos, 400, são 415 anos da obra, e continua atual. E para outra característica que o clássico tem que ter, os clássicos têm uma característica, é falar das paixões humanas, das questões humanas. Então, por exemplo, vou citar um outro autor, que é o Shakespeare. Shakespeare também data de 1400, assim como Cervantes, né? Shakespeare deixou uma obra vasta, uma obra riquíssima, né? Teatral, assim como poemas. E a obra de Shakespeare fala do humano, fala das paixões humanas. Por exemplo, uma grande obra de Shakespeare que tá sempre presente nos filmes, em novelas, é Romeu e Julieta. A história de Romeu e Julieta. Está sempre Claro. presente, assim como Romeu e Julieta também remonta a Tristão e Isolda, né, que é um outro clássico da literatura. Né, e o Shakespeare tem um livro do Harold Bloom, que é um crítico literário, que chama Shakespeare, a Invenção do Humano. O Harold Bloom vai dizer, depois de Shakespeare, né, Shakespeare inventa novamente o ser humano, exatamente porque ele traz nas obras dele tudo aquilo que a gente vive hoje. Se você pega a obra do Shakespeare, você pega qualquer obra do Shakespeare, qualquer uma, você lê hoje, é como se você estivesse falando do que está acontecendo hoje. Além disso, né, trata de paixões humanas. Então, são obras atemporais, tratam de paixões humanas, e são livros que você vai sempre recorrer para alguma questão que diz respeito a questões que você está vivenciando, e são livros também que vão influenciar outros autores. Por exemplo, a gente tem hoje os romances, que são chamados romance água com açúcar, porque os jovens gostam muito de ler. Esses romances são muito influenciados por algumas autoras, que são autoras, né, do século XVII, XVIII, que é Émile Brontë, assim como as irmãs dela, e pela Jane Austen. Émile Brontë, um clássico Morro dos Ventos Uivantes, e a Jane Austen, um grande clássico Orgulho e Preconceito, que tem sido muito vendido, né, atualmente. São clássicos de época, mas que são atemporais e falam das paixões humanas. Nossa, maravilhoso, é bem interessante. Você citou vários títulos que indiretamente eu já tive bastante contato, principalmente na escola. E Uhum. um dos primeiros livros que eu li depois que eu entrei no ensino fundamental foi o Dom Quixote. E assim, eu não lembro, eu lembro vagamente, que já faz bastante tempo que eu li uma vez só, mas eu lembro que na época eu me interessei bastante. Então agora você tocou nesse título, já bateu aquela curiosidade de relembrar a Sim, história também. Você falou de Jane Austen, de... Émile Brontë. Sim, Émile então, são... Brontë. O Orgulho e Preconceito, me corrija se eu estiver errado, recentemente teve uma adaptação para novela, não? Alguma coisa Teve um semelhante? filme. Teve um filme. Ah, entendi. Nossa, bem Não só, interessante. vários filmes que são adaptados do Orgulho e Preconceito. Se não me engano, são 3 ou 4 filmes adaptados. Ah, entendi. Nossa, é bem interessante. Aí, já aproveitando esse despertar de curiosidade, se você, fala assim, 5 livros da literatura clássica universal, no caso, que você indicaria, por exemplo. Bom, eu vou mesclar a literatura clássica, né, internacional com a nacional. Maravilha. Bom, o primeiro título, para mim, eu vou mostrar aqui, é esse cara aqui que eu acabei de falar dele, que é o Dom Quixote de La Mancha, de Miguel Ah, de Cervantes. Eu tenho aqui, mas eu tenho em espanhol. Eu nunca li o Cervantes traduzido. É importante falar isso porque é importante a gente também a gente pensar muito na tradução que a gente está lendo. Então, por exemplo, Dostoiévski. Dostoiévski é um outro grande clássico também. Recentemente, a gente tem algumas traduções do Dostoiévski que é direto do russo, que é da editora 34, são as traduções do Paulo Bezerra. Então, é importante também ficar atento às questões das traduções. Alguém escreveu aqui Frankenstein, de Mary Shelley, sim. fantástico, uma grande obra também, uma obra-prima, né, um grande clássico também da literatura universal. Eu soube que É, sobre Frankenstein tem várias interpretações também. Isso é uma coisa que me abre bastante a curiosidade, por conta de, tipo, um livro X, o autor escreveu com uma finalidade X, só que várias outras pessoas têm outras interpretações sobre.
Isso eu acho Sim, sensacional sobre uma história, tipo as metáforas, etc, etc. Isso sim, sim. realmente me prende bastante a atenção. E seguindo aqui, ó, eu falei do Dom Quixote, alguém citou aí o Frankenstein, da Mary Shelley. Outra obra que eu gosto muito, que eu acho que é um grande clássico, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Tem um filme maravilhoso com, né, que assim, Os Miseráveis, para quem não conhece, conta a história do Jean Valjean, e ele vai ser perseguido pelo Javert, que é um policial, depois que ele sai da prisão. Alguém aqui, Mary Shelley, escreveu aos 20 anos de idade. Perfeito. Juliano, obrigado pela lembrança, viu? Ótima, Ó, ótima ótimo. lembrança aí. Ela escreveu bem nova, no caso. Escreveu nova, né? E uma mulher, diga-se de passagem, num período em que a mulher não tinha muita ascensão para a questão da literatura, da intelectualidade, assim como ainda é difícil, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, coletâneas de obras, a gente vê que tem muito poucas mulheres nas coletâneas de contos, de poesia, e tem Isso é muita verdade. escritora mulher de qualidade, né? E aí eu vou continuar. Os Miseráveis, do Victor Hugo. Vou agora vir para a literatura nacional. Eu acho que, assim, para mim, da literatura nacional, para mim, grande autor de todos eles é o Machado de Assis. Machado de Assis, eu acho que eu considero ele insuperável, porque o Machado de Assis, ele escreve, a escrita dele é no século XIX, um Rio de Janeiro do século XIX, mas que é muito atual. É Aham. atemporal, né? A gente está sempre remontando a ele. É um cara que escreve num português. Você quer aprender a escrever, quer aprender a colocar uma frase, a colocar uma palavra na frase, é Machado de Assis, né? Outro grande nome da literatura brasileira que eu acho assim, que é um curso clássico, é Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, inclusive, né, por exemplo, está aqui uma influência que Guimarães Rosa tem de um autor que é contemporâneo, é moçambicano, que é o Mia Couto. Mia Couto ele reconhece a influência de Guimarães Rosa na obra dele, né? Um Aham. outro grande clássico, que eu acho que um outro grande clássico da literatura, outro grande nome. É muito difícil escolher cinco, né? Mas eu vou tentar obras que eu gosto. Aham. Dostoiévski, Crime e Castigo, Irmãos Karamazov. Dostoiévski é outro que também ele traz a questão das paixões humanas, ele traz dentro da obra dele a filosofia, a psicologia, e é atemporal. Alguém está dizendo aqui, ó, Jorge Amado, Capitão de Areia. Jorge é o Léo. Léo, perfeita lembrança. Jorge Ah, que Amado, grande personagem querida. o Um autor, ótimo. Ariano Ariano Suassuna também, Suassuna. alguém lembrou de Ariano Suassuna aqui. Hermes, Hermes Perdigão. Beijo para você, meu querido. Gente, vai Ariano, mandando sugestão, porque eu sou um leitor iniciante, então eu estou procurando alguns clássicos para eu entender também um pouquinho sobre a literatura clássica. sim, Porque sim. o meu contato, ele é mais com a literatura comercial atual, que Uhum. são livros que estão para vender e que estão fazendo sucesso agora nos charts, no caso. Eu não sei como é que eu posso classificar isso, mas é isso, pessoal. Vai indicando o livro para mim, por favor, hein? Luiz Camilo, beijo para você. Dene, você acabou de entrar aí. Beijo para você, viu? Bom te ver aqui. Bom, mas vamos lá. Continua Uma aí. coisa muito bacana também, o Jorge Amado, como bem lembrou, né, o Hermes, um grande nome da literatura brasileira, que é um dos autores mais traduzidos do Brasil para o exterior, né? E eu acho que eu já falei quatro. Eu acho que eu citaria também Ana Karenina, do Leão Tolstói. Um grande clássico, uma grande obra também. Acho que tem muito livro, sabe, Edson, para a gente citar. Eu estou dizendo aqui livros que eu li, que eu gosto muito e que eu sempre Ah, estou voltando uma leitura deles. Dom Quixote, para mim, é o número um. Eu sou apaixonado por Dom Quixote. Eu tenho uma tatuagem do Dom Quixote no braço. Né, olha assim, só. e um autor que eu sou apaixonado, a obra dele, né, o Cervantes, perdão, sou apaixonado pelo Don Quixote, o Cervantes, mas tem outros, né? A gente tem outros clássicos aí, acho que as pessoas têm citado aí Jorge Amado, Ariano Suassuna, né? Enfim, são esses, né? Se alguém quiser citar mais aí, fique à vontade. Maravilha, muito bom saber. E é bom pegar essas indicações também, Aham. porque quanto mais eu conseguir abranger esse meu lado leitor, que eu era um leitor muito hábil quando eu era mais novo. Depois eu acabei perdendo contato com a leitura. E muito tempo depois, agora que eu comecei a trabalhar na livraria, já fazem 3 anos que eu estou na livraria, aliás,
E desses 3 anos para cá eu estou retomando. Estou retomando bastante a literatura. E eu não sou aquela pessoa que gosta de colecionar livros. Eu compro, eu ganho livros, eu leio. E assim, depois de um tempo eu gosto de doar os livros. Eu não vendo, eu não jogo fora, não. Eu gosto de doar. E agora eu tenho uma coleçãozinha aqui de livros, que são aqueles que têm aquele apego, sabe, emocional. Aham, sim. Então é bem interessante, eu gosto bastante disso. E, então, vamos lá, vamos continuar com as perguntas, né? Paulo, na sua opinião, por que que uma pessoa deve ler um clássico da literatura? Bom, eu até vou aqui fazer um parênteses. Eu tenho um trabalho que eu faço, que é uma palestra que eu faço para jovens, que é Por que ler os clássicos? Uhum. Quando eu falo por que ler os clássicos, eu acredito que a gente precisa passar pelos clássicos, mas eu não acho que tem que se desfazer de nenhum tipo de literatura, nenhum gênero literário, nenhum estilo literário. Eu Beleza. acredito que é importante ler de tudo, mas eu acredito que os clássicos, por que ler? Bom, vamos lá. Eu acredito que as obras clássicas, Edson, para quem está ouvindo a gente aí, Uhum. elas vão ajudar a formar um leitor mais crítico. O que eu chamo de leitor crítico? É aquele leitor que é capaz de ler uma obra e reconhecer na obra características da obra, se ela vai ser uma obra boa ou não até o final. Uhum. Fazer a interlocução de uma obra que ele está lendo com a outra obra que ele já leu, ou com um filme que ele já viu. Né? O leitor crítico é aquele leitor que é capaz de ler a obra e aquela obra é capaz de transformar aquela pessoa, né, em algum aspecto, seja ele psicológico, social, ela transforma. E nesse contribui para a formação do leitor crítico, contribui não Uhum. apenas para isso, contribui também para aumentar o vocabulário, porque são obras que têm uma escrita mais, um português mais rebuscado, uma escrita mais, não português, né, mas a escrita, ela exige mais do leitor. Tem um Sim. vocabulário um pouco mais rebuscado, mais difícil, então exige do leitor que ele, às vezes, um leitor que está iniciando, alguém escreveu alguma coisa aí. Ah, É o que, sim. que é? Comentaram aqui, caramba, foi a Alexia comentou, caramba, que ótima iniciativa. Muito bom ter esse tipo de conteúdo. Espero que mais pessoas possam se mobilizar e trazer conteúdos assim. Parabéns. Poxa, Alexia, muito obrigado. Alex, Vira e mexe, obrigado a pelo gente vai estar comentário. fazendo. Então, assim, Então. continua. Só de boa, Edson. É o Ah, Denilson com falando. certeza. Então, vamos lá. Além de contribuir com a formação do leitor crítico, os Uhum. clássicos, né, como eu estava dizendo, contribuem também para você melhorar a sua escrita, né, o seu senso crítico em relação a outras questões que não só a literatura. Por exemplo, vou trazer uma obra aqui, 1984, George Orwell, escrito em 1948, né, publicado em 1949. É uma obra que voltou agora a ser muito vendida. É um Sim. clássico, é uma distopia muito clássica e contribui para que você, para quem está lendo, compreender, por exemplo, questões que a gente está vivendo hoje no mundo contemporâneo. Né? É. Contribui muito para a gente entender determinadas questões. Por exemplo, o termo The Big Brother, que surge lá nessa obra, para quem não sabe, o programa Big Brother surgiu em função desse termo Big Brother, né? Que vem da obra. Assim como, por exemplo, são distopias, né? que trazem aí uma sociedade futurística, totalitária, onde tudo é vigiado. Né? A gente vive muito isso hoje. A gente está vivendo Uhum. muito isso hoje. Né? Eu poderia citar vários outros. Então, o clássico ele contribui para que você também possa ler outras obras, como eu disse, e identificar ali, esse cara aqui tem uma referência dele aqui nos clássicos. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu trabalhei durante um tempo numa escola, eu fui coordenador pedagógico. E aí, certa vez, o aluno estava, se eu não me engano, no nono ano. Ele estava lendo um livro, eu falei, o que você está lendo? Ele falou, estou lendo romancinho. Romancinho. Aí eu falei, bom, romancinho, o que é isso? Ah, é água com açúcar, tal. Vou responder a sua pergunta, Léo. Aí eu falei, pô, água com açúcar? Mas é o quê? Romance? Eu falei, então você leia. Vou te sugerir uma leitura. Leia Morro dos Lincos Uivãs, de Emílio Brontë. Aí ele falou, nossa, caramba, o autor desse livro cita esse livro. Eu falei, claro, a Emílio Brontë, assim como a Jane Austen, como
como outros autores de romance do século XVII, século XVIII, são percursores e percursoras do romance. Então, quem escreve agora tem que, né, se não leu, pelo menos que passe o olho para entender que tem alguém que escreveu antes de uma outra maneira e falando, né, as mesmas coisas de uma forma mais rebuscada. Né? Então, o clássico é importante para a formação do leitor crítico, como eu disse, e para todas essas questões. Quem que perguntou aqui foi o Denilson. Não, foi? Léo. Paulo, você já ouviu falar da coleção Vagalumes? Com certeza. Você já, Edson? Já, sim, bastante. Adolescência. Vi na escola na década de 80. Nossa. Sou velho, viu, Edson? Eu não tive contato direto ainda com essa coleção Vagalume, mas eu conheço ela por conta da livraria mesmo, que bastante gente atualmente está procurando essa coleção. Paulo, fala um pouquinho dessa coleção, por favor. Então, essa coleção foi reeditada agora, se não me engano, foi pela, não sei se foi pela Scipione ou pela Ática, umas capas super bonitas, e é um clássico, né, da literatura aí, são grandes clássicos da literatura brasileira, né, e não só brasileira, como tem autores também estrangeiros. E ela fez parte de toda uma geração. Né? Então, aqui, está falando da Ilha Perdida, tem a Ilha Perdida, Escaravelho do Diabo. Eu adoro Escaravelho. Eles foram adotados por colégios que a gente tem convênio lá na leitura, que fazem a cesta de materiais com a gente. E é muito interessante, o pessoal está elogiando bastante a iniciativa dos colégios de estarem adotando esses livros novamente. Na verdade, nunca saíram de moda. Eu li na década de 80. Teve gente que leu no início dos anos 80, final dos anos 70. Então, é uma coleção que ela vem aí perpetuando, né? Enquanto leitura para as escolas, não só para as escolas, mas outras pessoas também que têm interesse por literatura, é uma leitura que perpassa o tempo e é atemporal. Então, elas podem entrar, sim, no quesito, né, dos clássicos da literatura, porque são clássicos. Escaravelho do Diabo, A Ilha Perdida. Eu estou lembrando esses dois títulos que agora, se alguém lembrar de A Turma da Rua 15. Obrigado pela lembrança, viu, Léo? A Turma da Rua 15. Então, assim, é uma coleção que está voltando, não, ela sempre esteve adotada, assim como Para Gostar de Ler. Então, é outra coleção que tem vários volumes e vários autores, né? O Para Gostar de Ler, por exemplo, tem coleção com Luiz Fernando Veríssimo, Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, né? São vários textos com vários autores brasileiros. Muito bacana também. É isso, né? O clássico é isso que eu estou falando. O que mais? Maravilha. Bom, para quem está entrando agora na nossa live, eu sou o Edson, esse é o Paulo Fernandes. Nós dois trabalhamos em livrarias leitura aqui do Brasil. Eu aqui em Campinas, São Paulo, ele no Shopping Contagem, em Minas Gerais. E estamos falando um pouco sobre clássicos da literatura. Então, para você que está entrando agora, se você tem alguma sugestão de clássicos da literatura que eu deveria ler, porque eu sou iniciante, tá bom? Eu não sei absolutamente nada de clássico da literatura, apesar de já ter tido contato com vários, indiretamente, no caso. Mas se alguém puder indicar, vai passando aquela listinha de livros que eu deveria ler, porque eu estou precisando bastante. Paulo, fugindo um pouco do tema dos clássicos da literatura, dos livros mais recentes que estão sendo lançados, etc. Você está acompanhando alguma coisa? Você tem algum favorito? Então, E aí, Paulo, tudo bom? Os recentes, Edson, eu acompanho por causa da livraria, mas eu não tenho nenhum assim, dos recentes que eu tenha lido. Assim, tem assim, por exemplo, eu li recentemente um livro que não é um livro assim que é muito vendido, mas eu li o livro da Chimamanda, Meio Sol Amarelo, recentemente eu li agora. Outro livro que tem sido muito vendido, principalmente, eu não sei em Campinas, mas lá em Contagem, na leitura de Contagem, um livro que sai muito. Nossa Senhora, da Harper Lee. Fugiu o título do livro aqui. O Sol é para Todos, da Harper Lee, tem sido muito vendido. Não é dessa literatura mais contemporânea. Eu sei que sai muito, por exemplo, lá na leitura que eu trabalho, saem muitos livros esses livros mais que são classificados como autoajuda. E sai muito também livros do Nicholas Sparks, Cassandra o quê? Como é que é o nome dela? Cassandra alguma coisa.
não sei o que, não tô me Caetano. recordando no É um momento. romance, sabe? Sai muitos esses romances para adolescente, aquela PS Ainda Te Amo, Ah, sei, sei. Você né? citou agora a Chimamanda. Ela é maravilhosa, ela é uma Sim, escritora ativista nigeriana. Tanto que ela já fez participação em uma das músicas da Beyoncé, que eu acompanho sim. bastante o mundo da música. E alguns livros que saem bastante da Chimamanda é o Para Educar Crianças Feministas, Hibisco Roxo, Sejamos Todos Feministas, Americana, Um Perigo de uma História Única. Enfim, ela tem ótimos livros para quem gosta de tratar de ativismo, Aham. feminismo. Ela é feminista, assim como a própria Beyoncé. Sim, sim. Ela ainda fala, feminista é uma pessoa que acredita na igualdade social. São três tipos de igualdade que ela cita na música, que eu não vou lembrar todas agora. Mas, para quem não sabe, feminista não é uma mulher que quer se sobrepor sobre os homens. Isso é uma femista, tá? Porque existem três níveis. Tem o feminismo, o machismo e o feminismo. Feminismo é onde a mulher quer ser superior ao homem. Machismo é onde o homem quer ser superior à mulher. E feminismo é quando a mulher, ou até qualquer outra pessoa, acredita que ambos os sexos devem ter igualdades sociais. Então, vamos quebrar esse preconceito que a gente tem de achar Ótimo, que ótimo, feminista ótimo. quer mudar no mundo. Tá? Dessa vez a Pablo Vittar não foi longe demais. Mas esse, é igual eu estou te falando, esses mais modernos, contemporâneos, o meu estilo de leitura é a literatura clássica. Né? Assim, procuro, às vezes, tentar ler outras coisas, mas eu tenho essa predileção, até pela minha formação enquanto leitor. Né? Eu tomei gosto pela leitura aos 15 anos. Né? Aqui, alguém fez uma pergunta aqui, vamos ver aqui. Assim, a Alexa está perguntando para a gente que trabalha em livraria se a gente acha que a introdução das redes sociais, tecnologia avançada, a gente acha que a busca de livros e leitura caiu. Olha, De forma. Lore, na minha opinião, eu acredito que não. Eu acho que Também agora não. com as redes sociais está aumentando bastante a procura, porque estão tendo várias citações. Porém, uma coisa que preocupa levemente é a introdução dos e-books, porque bastante gente prefere ainda ter os livros na estante. Eu, por exemplo, eu prefiro mil vezes ter o livro físico para pegar, ficar abraçado, lendo, cheirar o livro e tal. Mas tem aqueles que ainda preferem os dos Kindles ou dos e-books que leem em PDF no computador também. Então, é assim, eu não vou falar que isso pode afetar, mas eu também não vou falar que dá para ficar tranquilo com essa introdução. Mas com as redes sociais, por conta de citações em páginas que gostam de postar frases, textos e etc., isso está despertando bastante curiosidade de muita gente, pelo menos na minha opinião. É a Alexa, né? Alex, é isso. Olha só, eu concordo com o Edson e vou além. Eu acredito que o livro sempre vai ter o seu lugar e nunca vai cair à venda. Por exemplo, eu participo muito de bienais. Eu sou contador de história, palestrante, então às vezes eu vou como palestrante, como contador de história, não só em bienal, mas também em feiras de livros de cidades do interior, né? E o que eu observo é que nas bienais, nas feiras de livro, vende-se muito livro, né? É, o trabalho que eu tenho feito na livraria, né, tem 3 meses de livraria, o que eu observo é que há uma procura muito grande por livro. Né? As pessoas compram muito, consomem muito. As pessoas vão à livraria, elas procuram os títulos que elas querem, elas procuram sugestão e sai muito. Eu não acredito. Em 1999, quando eu entrei para a faculdade de filosofia, eu ouvia dizer assim: daqui 10 anos, ou seja, em 2009, livro não vai existir, porque a internet está chegando, o livro vai deixar de vender. Olha, estamos em 2020, os livros continuam vendendo, as pessoas continuam portando o livro, que é uma arma perigosíssima, né? Portar livro, o livro é uma arma perigosa, né? Um livro de 400 quilos pode atingir uma cabeça de uma pessoa e pode matar por falta de cérebro, mas não por falta de outra coisa, né? Mas o livro Exato. traz coisas sem conhecimento. Então, Alex, eu acredito que não há esse risco
da internet, das redes sociais, sobrepor a literatura que está nas livrarias com os livros físicos. Eu não acredito. Eu acredito muito pelo contrário. Cada vez mais as pessoas buscam o livro. Inclusive, Edson, porque tem pessoas, por exemplo, que gostam de ter o livro como um status, como algo assim. Eu tenho um estante na minha casa cheio de livros, mas nem, às vezes nem lê. Né? Eu conheço gente assim, que compra o livro para ter um status cultural, mas não lê. Eu conheço, pode acreditar, viu, gente? Eu conheço. Mas eu acho que isso não, eu acredito que isso não vai acontecer. Eu acredito que isso não aconteça e não vai acontecer. Entendi. Obrigado pela O Ageu comentou sobre a literatura clássica oriental. Você conhece um pouco sobre? Qual? A literatura clássica oriental. Ah, eu conheço algumas coisas. Pode Algumas falar para coisas, mim. não muito, para falar assim. Eu li algumas coisas, mas eu não me sinto à vontade para falar a respeito. Eu já li algumas coisas, mas eu vou pedir desculpa. Quem que perguntou? O Ageu. Ageu, vou te pedir desculpa, sim, mas eu não me sinto à vontade para falar a respeito, porque eu não tenho um conhecimento para que eu possa responder para você ou falar a respeito da literatura clássica oriental. Já li uma coisa ou outra, mas vou te pedir desculpas por não poder responder, exatamente por não me sentir confortável e por não ter o conhecimento adequado para falar a respeito. Mas se você quiser, nos comentários, falar um pouquinho, né, eu vou agradecer até para que eu conheça e vou pesquisar mais para que depois a gente possa fazer, Edson, uma outra live futuramente falando a respeito. Né? Vou pesquisar um pouquinho mais. Ó, só um minutinho que aparentemente deu algum problema aqui para mim. Eu estou te vendo ainda. Eu não sei o que está acontecendo, que de repente... eu não sei o que aconteceu com o meu áudio aqui. Bom, aproveitando essa deixa da literatura oriental, eu já corri aqui no nosso amigo Google, né? E eu peguei uma lista de indicações de 10 clássicos da literatura oriental. Em primeiro lugar, eles estão sugerindo o livro do Travesseiro, de Shei Shonagon, que é uma escrita no século X. É a principal obra da literatura clássica japonesa, composta por mais de 300 textos curtos que podem ser lidos em sequência ou ao acaso. O livro compõe um inventário da cultura do Japão feudal, vista pelo olhar poético de uma escritora. Com a capacidade de produzir insights inesperados a cada página, Shei Shonagon ilumina tanto os pequenos fatos do cotidiano do Palácio Imperial, como os fenômenos da natureza, as sutis interações da vida social e a refinada trama de valores estéticos que enlaça e organiza praticamente todas as esferas da cultura. Só essa descrição já me fez querer ler esse livro, porque uma coisa que eu adoro Tive a são mesma livros, vontade que você. poesia, também é muito interessante para mim, e crônicas. Eu sou apaixonado por crônicas, tanto que boa parte dos livros que eu tenho aqui são de crônicas. E olha, eu achei super interessante essa breve descrição. Uhum. Outro livro que foi citado aqui, eu vou descer só mais um pouquinho, é o IQ 84, de Haruki Murakami. Esse livro está sendo vendido bastante, pelo que eu reparei nesse tempo de livraria. E você já ouviu falar dele, Paulo, alguma coisa? Não, não conheço, não conheço. Não. Ai, gente, tá estranho do nada. Meu áudio ficou horrível. Que horror. Meu áudio ficou ruim? Eu estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo de boa? Estou te ouvindo bem aqui. Que estranho, eu não tô conseguindo te escutar direito. Aqueles problemas técnicos básicos, né, que acontecem. Bom, então, tipo, ele aqui nessa listinha breve, né, de 10 títulos, tem o livro do Travesseiro, tem Kyoto, de Yusanari Kawabata, não sei se eu pronunciei certo o nome, ok. Tem Uma Questão Pessoal, de Kenzaburo Oi. Tem o IQ 84, Quando Éramos Órfãos, de Kazuo Ishiguro. A Arte de Transformar Tempo Fútil em Tempo Útil. Eu preciso ler isso porque ultimamente eu tô, né, com muito tempo fútil. E A Alexia está falando que o áudio está ótimo, viu? Oi? A Alexia está falando que o áudio está ótimo para eles lá. Ah, sim, Alexia. Para mim, o áudio ele não está saindo no alto-falante no alto-falante do celular. Eu não sei o que está acontecendo agora.
Paulo, enquanto eu tento resolver esse problema, eu vou te deixar com uma pergunta. Para quem quer iniciar a leitura dos clássicos da literatura, seja por um clássico internacional ou um clássico nacional, quais são as melhores pedidas para essa pessoa que quer começar a ler? Eu vou te deixar com essa pergunta e vou tentar resolver esse problema do meu áudio aqui rapidinho. Tá. Não, tranquilo. Então, respondendo a pergunta do Edson, eu acredito que tem muitas obras que são importantes para começar, né? Assim, para quem quer começar a leitura. Tem uma obra que eu vou dizer dela de novo. Eu acho que não é uma obra que assusta, não é difícil de ler, mas é uma obra que, a princípio, né, por incrível que pareça, quando foi escrito, né, nos seus primeiros 200 anos, era uma obra que era considerada engraçada, e só depois de 200 anos de escrita foi considerada uma obra com grande peso para a literatura universal, que é o Dom Quixote. Mas eu recomendo assim, vai ler o Dom Quixote, não precisa ler tudo de uma vez, ninguém precisa ler um livro tudo de uma vez. Leia em partes, leia por etapa, leia um pedaço um dia, um outro pedaço outro dia. Aí, se você está achando pesado, leia um outro livro em paralelo que te faz sentir mais confortável, né? Porque eu acredito que a leitura também ela tem que ser prazerosa. Uma leitura que não é prazerosa, ela é uma leitura que não vai fazer bem para o leitor. Então, Dom Quixote é a primeira obra que eu indico para começar. Pode ser que alguém vai falar, nossa, mas Dom Quixote, um livro de envergadura tão grande, né? São 2 volumes, cada volume maior que o outro. Lembrando que um foi escrito em 1405 e o outro em 1415, 10 anos depois. Né? Ele escreveu o primeiro volume, 10 anos depois escreveu o segundo. E só 200 anos depois é que Dom Quixote passou a ser considerado uma obra que não apenas engraçada, né? Cervantes não queria ser visto como um autor de uma única obra, né? Qual a preferida de vocês? Como ouviram vocês viram mais? Eu vou te responder, Alexa. A obra que eu mais li, que eu mais gosto, é o Dom Quixote. É o Dom Quixote. Isso aí eu vou falar sempre. Dom Quixote, para mim, é a grande obra da minha vida, assim, universal. Agora, a obra brasileira, que eu gosto muito, que eu acho que eu indicaria, para quem vai começar, talvez assim, alguém vai dizer, poxa, mas Machado de Assis, sim, o Alienista de Machado de Assis. Considero uma obra tranquila de ler. E a mesma coisa eu digo quando eu falo do Dom Quixote. Leia devagar. Está achando difícil? Para um pouco. Leia uma outra coisa. Eu acho que alguém pode dizer, Paulo, mas, poxa, começar com Machado de Assis, com Dom Quixote. Bom, eu acho que para algumas pessoas pode ser complicado, mas eu acredito que é o início, né, para adentrar aí. Mas também tem uma outra coisa que eu gosto de indicar, que eu gosto de falar. Nunca leu um clássico? Pega uma adaptação de um clássico. Tem os quadrinhos, né, para quem gosta de quadrinhos, por exemplo. Tem Dom Quixote em quadrinhos, tem Machado de Assis em quadrinhos, tem Shakespeare em quadrinhos, tem Guimarães Rosa em quadrinhos, eu tem acho sensacional essa coisa de quadrinhos, que qualquer coisa fica muito bem em quadrinhos. Exatamente. Então, de ler um livro sem figuras e etc., pode se dar super bem lendo, por exemplo, um quadrinho de um clássico. Eu acho que eu vou aderir a essa opção, porque vai ser bem interessante. Aqui, alguém disse assim, faça a leitura compartilhada com um amigo ou um clube de livro. Perfeito. Isso é uma ótima, né? Aqui, a Geu está dizendo aqui, Dom Quixote ainda é um dos livros mais vendidos do mundo. A Geu e eu completo. Além de ser um dos mais vendidos, é um dos livros mais adaptados para quadrinhos, para adaptação para infantil. É impressionante assim, como que essa obra perpassa o seu próprio tempo e vai continuar perpassando o seu próprio tempo e vai continuar influenciando gerações e mais gerações. Né? Mas eu acho que assim, tem as adaptações também, sabe, Edson? Para quem está ouvindo. Tem um reencontro, né, da Scipione, acho que é da Scipione, ou da Ática, não me lembro agora, que faz a adaptação de vários clássicos da literatura, como Os Miseráveis, Dom Quixote, para quem está querendo começar a literatura clássica. Eu indico muito para criança a partir de 10 anos, para ter um contato com o clássico. Aí tem lá Júlio Verne, né, tem Shakespeare,
tem Cervantes, tem Victor Hugo, enfim, esses todos. Nossa, você falou Júlio Verne, tem um livro que eu li quando eu era muito novo, que é o 20 Mil Léguas Submarinas. Perfeito. Mas não é qualquer edição. É uma edição comentada da Fundamento, se eu estou certo, que eu li só o começo. Logo depois acabou o período de aulas, eu tive que devolver o livro para a biblioteca da escola e até hoje eu não consegui comprar esse livro para ler. Então, quem está assistindo e quiser me dar esse livro, é o da Fundamento, edição comentada, 20 Mil Léguas Submarinas, do Júlio Verne, porque eu preciso muito terminar de ler esse livro. Eu sei basicamente como é que é a história, mas eu Alguém me preciso... pergunta, o clássico escrito por mulher, qual que é o meu favorito? Eu vou dizer, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emile Brontë, e além desse, Jane Austen, Orgulho e Preconceito. São os dois que eu tenho mais. Eu tenho os dois aqui na minha estante, tanto a Jane Austen quanto a Emile Brontë. Eu tenho os dois na minha estante aqui. São os dois que eu mais gosto. E um que eu li recentemente, que eu apaixonei, já li 5 vezes, quer dizer, 4 vezes, Harper Lee, O Sol é para Todos. Se não leu, recomendo a leitura para você. O Sol é para Todos é uma história incrível, escrito em 1960, passa-se na década de 30, mas escrito no auge da luta pelos direitos da luta pelos direitos civis americanos, né? E é um maravilhoso. Da Harper Lee, O Sol é para Todos. Sensacional. Eu vou aproveitar todas essas indicações. O que eu conseguir pegar primeiro para ler, pode ter certeza que eu vou. E literatura é um assunto que dá para a gente falar sobre qualquer coisa envolvido e por tempos indeterminados. Mas, infelizmente, nós temos um tempo estreito. Nosso encontro está chegando ao fim nesse momento. Paulo, eu queria agradecer bastante por esse bate-papo delicioso. Adorei as indicações da sua parte, adorei comentar sobre um assunto que realmente eu posso dizer que eu não entendo direito, mas agora eu estou com um pezinho para entender, logo logo eu já vou começar a correr atrás desses. E para quem está assistindo, gente, muito obrigado pela interação, obrigado pelas indicações, pelas perguntas que vocês fizeram, porque aqui não é só um bate-papo entre eu e o Paulo, mas assim, entre a gente e vocês que estão assistindo, isso foi sensacional. Eu queria agradecer, Edson, pela sua gentileza, pelas perguntas, pela interação, pelas suas sugestões também, pela sua rapidez em pesquisar aí literatura clássica oriental. Agradecer a participação de todas as pessoas aqui nessa live e dizer o seguinte, essa live vai estar disponível no meu canal no YouTube, que é o Ler é Criar Asas. Gente, dá uma olhadinha, segue o Paulo no Instagram. Para quem quiser assistir de novo, quiser passar para alguém, eu vou baixar a live e vou colocar no meu canal no YouTube, Ler é Criar Asas. E convido novamente vocês a seguirem as redes sociais do Edson, a se inscrever no canal dele no YouTube, né? Se inscrever no meu canal também. Agradecer mais uma vez essa oportunidade de falar aqui de uma coisa que, para mim, é um grande prazer, que é de literatura, principalmente literatura clássica. Edson, dizer que foi uma grande alegria te conhecer, mesmo que virtualmente, né? Sou fã do seu trabalho na leitura de Campinas, gosto muito das suas indicações, acompanho, né? Acho você uma pessoa muito proativa, muito bacana, e é um prazer mesmo estar te conhecendo, mesmo que seja virtualmente. Espero que um dia a gente possa ter a oportunidade de se conhecer presencialmente, né? Pessoalmente, para um abraço e para trocar mais ideias. E espero que a gente possa fazer mais lives. Mas com certeza, a gente vai fazer bastante live, tem muita coisa para a gente conversar sobre no mundo da literatura e também a gente pode já até estender e falar sobre qualquer outra coisa relacionada à nossa vida dentro de uma livraria. Sim. Paulo, muitíssimo obrigado. E pessoal que está assistindo, fiquem ligados que logo logo a gente vai fazer mais lives com mais convidados falando sobre outros temas da literatura, tá bom? E mais tarde, para quem me acompanha no YouTube, eu vou fazer uma live aqui no Instagram editando um dos meus vídeos. E quem quiser tirar dúvidas, etc, a gente pode conversar sobre esse mundo do YouTube, que eu não vou falar que eu entendo, mas eu posso dar uns detalhes um pouquinho do que eu entendo. Então a gente se vê mais tarde. Paulo, mais uma vez um beijão, um abraço, muito obrigado e até a próxima live, pessoal. Valeu. Até, tchau, tchau.